Hoje eu quero falar sobre a lei da atração e as palavras mais poderosas da sua vida que causam mais efeito, seja para a sua vida como pessoa, seja no seu trabalho, seja coisas que você está falando que deveria ter mudado já há muito tempo e você mesmo assim continua usando essas palavras. E o porquê? Você vai entender nesse vídeo, porque tem muitas pessoas que não sabem o motivo que essas palavras e essa forma, né, de pensar, ela sempre volta, mesmo você fazendo a lei da atração, mesmo você fazendo Ho'oponopono, mesmo você tentando limpar isso. Nesse vídeo eu vou te esclarecer tudo isso. Olha, tem pessoas que eu vi que comentam aqui nos meus vídeos, falam assim, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou abundante, eu sou, né? Algumas pessoas comentam, eu sou milionário, eu sou milionária. E qual que é o problema de algumas pessoas que faz e não acredita? O maior grande segredo, né? Acredito que não é 100% segredo, mas o maior defeito das pessoas que faz e usam essas práticas e não funciona é porque muitas das vezes, 99% das vezes, é porque elas não acreditam. Everton, então quer dizer que não adianta eu só fazer a lei da atração, isso não vai acontecer? Não vai realizar? Se você não acreditar, não vai realizar, não vai atrair, não vai fazer nada, né? Eu costumo dizer que quando a gente pensa em algo, se materializa algo na sua imaginação, você consegue identificar perfeitamente o que é. Só que tem pessoas que não conseguem fazer isso. Tem pessoas que já tentaram várias e várias vezes e nunca conseguiu. Eu costumo falar para você começar a fazer a técnica com coisas diferentes. Seja com parentes, seja com amigos, seja com alguém que você quer próximo, né? E você fazer com esse tipo de pessoa, né? Imaginar a pessoa na sua frente, fechar o olho e imaginar a pessoa na sua frente. Eu vou tentar conduzir você nesse vídeo para que você tenta pensar e imaginar isso. Se você conseguir imaginar 100% perfeito, comenta aqui e fala, Everton, eu consegui imaginar. E você vai começar a entender que a lei da atração, ela não está no mundo exterior, ela está no mundo interior. Quem cria a realidade é você. Então, se você quer criar algo e co-criar algo para a sua vida, se você quer trazer algo para você, você precisa de fato de acreditar e imaginar. E quando a gente imagina, coloca na nossa mente, a gente visualiza isso na nossa mente, fica mais fácil e mais claro ainda, né? Eu vou dar um grande exemplo aqui para você. Quando a gente vai dormir, né, o nosso inconsciente ele está sempre trabalhando. Né? Por quê? Porque ele trabalha muito nessas horas, que é a hora de dormir, a hora de você estar mais tranquilo. E o seu cérebro ele vai estar trazendo visões ali, e muitas das vezes ele vai criar também. Né? E olha que legal. Você vai poder entender agora nesse vídeo. O seu sonho, ele não determina o que vai acontecer no outro dia. Vamos ser mais específico. Quando você deita na cama para dormir, né, você às vezes não está pensando em nada. Mas quando você acorda no outro dia, muitas das vezes vem aquele sonho. Aquele sonho que você teve, você às vezes fica chocado, sonhei com isso, você comenta com as pessoas, nossa, tive um sonho ruim e tal. Igual esse tempo atrás, eu estava tendo alguns sonhos ruins. Alguns sonhos meio perturbadores, né? Sonhando com coisas de pessoas antigas, umas coisas bem esquisitas, né? De pessoas que passaram na minha vida. Achei que lá muito esquisito. E aí eu falei assim, gente, eu não quero ficar sonhando com isso mais não. O que é isso aí? De onde tá vindo esse sonho, né? Sonhei com a minha família, sonhei com alguns membros da minha família também, pessoas assim que eu nem tô conversando mais. E eu acabei sonhando com todas as pessoas. Achei aquilo um pouco esquisito. Fiquei pensando, mas por quê? E aí quando eu lembro, né, como estava sendo os meus pensamentos durante o dia, eu lembro que no decorrer dessa semana que eu estava tendo esses sonhos, eu estava pensando nessas pessoas. Não porque eu queria, mas porque vinha na minha mente, porque foi momentos, né? E tem ditados que dizem assim que às vezes o cérebro ele leva anos para tirar isso da sua cabeça, ou às vezes leva 6 meses. Um exemplo que eu dou, quando você tem ligação com uma pessoa, demora geralmente 6 meses para você romper esse ciclo. Às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos, mas o tempo, digamos assim, mais ou menos seria 6 meses, tá? Para você romper o ciclo. Eu estou dizendo assim, quebrar comportamentos de ligação mesmo com a pessoa, sabe? Afeto emocional. Esse afeto emocional muitas das vezes demora de 6 a 1 ano para ser quebrado.
Às vezes vai demorar mais, dependendo da pessoa, mas é mais ou menos nessa faixa. E aí, quando você acorda, você lembra do sonho e você conta da forma como você sonhou. Quem já passou por isso? Comenta aqui. Se você já teve um sonho, você lembra exatamente, parecia que era verdade. E o que acontece? Quando a gente sonha, não diz que vai acontecer na nossa vida, né? Muitas das vezes é um alerta interno nosso. Então, vou dar um exemplo. Se você anda sonhando com coisas ruins, com coisas que vêm acontecendo com você, dá uma parada e olha para o seu mundo externo aqui fora. O que está acontecendo? O que você está fazendo? O que as coisas estão fazendo para que chegue nesse ponto? Como você está conversando com as pessoas? Como que você está se sentindo? Você se sente bem, se sente mal? Você está triste, está para baixo? O que é? Isso, de fato, vai trazer uma clareza mais na sua mente para você identificar o porquê que esses tipos de sonhos estão vindo na sua cabeça. E muitas das vezes você não sabe o motivo, mas o motivo é esse. O que você está vivendo aqui fora? Como que está a ligação sua com seus amigos, seus familiares? Você está presenciando muita briga, muita discussão? Você está sonhando com o quê? Né? E assim, às vezes a gente fala assim, mas a lei da atração ela não interfere no sonho? Muitas das vezes sim, porque se você tem o seu mundo exterior, tá uma bagunça, sua vida, sua família tá uma bagunça, um exemplo, você vai dormir como? Provavelmente você vai ter sonhos, né, nada a ver com nada a ver. Sonhos ruins, sonhos de briga, sonhos de discussão, sonhos de desentendimento, né? E aí você acorda no outro dia já com aquela sensação ruim. Isso é horrível, tá? Então, eu costumo dizer que o quê? Quando a gente quer atrair, cocriar coisas para a nossa vida, a gente precisa de entender que o cérebro está trabalhando 100%, 24 horas, e ele não entende o que é certo e o que é errado. E se ele entendesse o que era certo e o que era errado, era mais fácil para a gente poder controlar. E não tem como a gente controlar 100% a mente. Porém, existe uma forma que você consegue, de fato, reduzir esse tipo de pensamento, de sonhos, e conseguir, de fato, focar em algo. Que o primeiro passo é você olhar para a sua vida e pensar, o que está errado? Preciso consertar. E você começa a olhar e consertar as coisas, né? E com o tempo isso vai ficando mais fácil, porque você vai olhar para algo e vai falar assim, não, isso não é para mim. E já corta. Isso aqui, eu quero isso aqui. Você é mais decidido, você é mais assertivo nas coisas. E por que eu falo que os sonhos, eles às vezes interferem no nosso dia a dia? Porque se você deita e dorme, o seu cérebro vai estar trabalhando, seu inconsciente. E ele vai começar a puxar coisas da sua semana, do seu dia, do seu mês, do seu passado. Ele vai começar a puxar, né, gatilhos porque você está vibrando aquilo ali. Então você está sentindo medo, dúvida, angústia, ele vai trazer tudo isso aí para a sua realidade. Aí você vai sonhar, e você vai acordar no outro dia, não, olha só. E muitas das vezes, assim, eu costumo dizer que Deus, ele fala conosco também nos sonhos, tá? E eu quero contar para você que uma vez eu sonhei com algo, assim, nunca imaginei um negócio desse. Foi um sonho muito maluco. Eu sonhei sim, mas eu acredito que foi Deus que mandou esse tipo de sonho para mim acreditar mais nele ainda, né? Porque eu sonhei com algo assim fora do normal. Sonhei com um cavalo e depois eu subi numa rodovia, um cavalo branco passa na minha frente e uma carreta acerta esse cavalo. Esse cavalo provavelmente era para mim, porque quando eu ia pegar a rodovia, eu ia por cima e eu acabei indo por baixo. Você está entendendo? Então, sim, se eu for parar para pensar, algum tempo atrás eu estava já de fato com essa conexão maior com Deus, né? E assim, ao mesmo tempo eu tinha um pouco de dúvida se Deus existia ou não. E aí, não é que eu cocriei isso para mim. Ou Deus falou assim, meu filho, você tá com dúvida, eu vou te mostrar que existe um poder maior por trás de tudo isso. E ele fez acontecer isso tudo. Então, é igual eu falo, o canal que eu trago aqui sobre a cocriação, sobre a lei da atração, sobre a fé, né? A fé em Deus, ela surgiu através de vários pilares que aconteceu na minha vida. Nunca imaginei que eu ia trazer vídeos assim para você. Mas a lei da atração, ela é fé. A fé é certeza das coisas que não vem, mas a prova das coisas realizamos. Eu sempre conto isso aqui no meu canal. E outra coisa que eu gosto de trazer também é que tudo que acontece no seu mundo exterior, ele é captado para o seu mundo interior. Então, se você depara ali na rua com algo que não faz sentido na sua realidade, e esse negócio te causa um grande impacto, você vai levar aqui para sua mente. Isso vai ficar ali trabalhando no seu inconsciente. E uma hora ou outra vai puxar esse gatilho. E às vezes pode trazer um efeito ruim. Porque eu costumo dizer, toda causa tem efeito. E quando esse negócio traz para a sua vida, a sua energia, a sua vibração, a sua frequência, ela tende a diminuir. Então, sim, se você hoje, vou dar um exemplo aqui, vamos ver se você vai gostar, ou se você vai se sentir mal.
Vamos supor que hoje alguém trombasse com você na rua e falasse assim, nossa, quanto tempo? Eu vou te dar 100 mil reais aqui agora. Você fala, oi? Como assim? Vai me dar 100 mil? Aí da onde você vai arrumar esse dinheiro, gente? O que é isso? Não tô entendendo nada. Você vai ficar sem entender o motivo, né? Aí a pessoa vai te dar o dinheiro, vai embora e some. Então, muitas das vezes, se um dia isso acontecer na sua vida, pode ter certeza que o seu inconsciente trabalhou muito, muito bem preparado para acontecer aquilo. Tem aquele ditado, né? Já ouviu aquele ditado que fala assim, nada é por acaso. Sempre tem um porém por trás daquilo. Por quê? Porque a gente cria tudo. Só que a gente esquece que a gente criou isso. Então, sim, se você é uma pessoa que gosta muito de lugares que tem muita frequência baixa, né? Você pode reparar na sua vida. Às vezes você se sente cansado. Nossa, que canseira. Isso faz com que a sua frequência caia muito, tá? E a sua vibração, ela reduz. E eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu também conto muitas coisas bacanas. Depois você entra no canal para dar uma maratonada, que eu conto sobre o amor. Né? Para você cocriar as coisas mais fácil, é só você utilizar o quê? O amor. Quem é amado ou quem é amada sabe muito bem que as coisas acontecem muito fácil na vida delas. E se a pessoa se ama também, automaticamente tudo acontece. Por quê? Ela é decidida, ela sabe do potencial dela, ela acredita nela, né? E aí as coisas acontecem para ela. Então, se você hoje está aí passando, às vezes, por uma dificuldade, sei lá, seja financeira, seja qualquer outra área, é porque você, muitas das vezes, cocriou isso sem querer cocriar. E agora eu te trago aqui uma visão ampla da lei da atração, que no caso seria a fé, né? A lei da atração, o seu cérebro, ele não entende o que é certo e o que é errado. Ele sempre vai trabalhar a favor do que você pensar ou do que você sentir. Como assim? Se você hoje está pensando, nossa, tô sem dinheiro, ele vai falar o quê? Ah, beleza, toma mais. Dívida, você vai ficar mais sem dinheiro ainda. Se você pensar, nossa, graças a Deus a minha vida é boa demais e nossa, nada falta para mim, tudo que eu quero eu tenho e o dinheiro flui facilmente na minha vida. Ele vai falar assim, ah, que legal, então toma mais dinheiro, né? Toma mais amor, felicidade, toma aí, vai, toma aí. Então ele vai sempre trabalhar ao seu favor, conforme você pensa, conforme você cuida dos seus sentimentos, das suas emoções, ele vai trazer. Tem um ditado que diz assim, pensamento gera sentimento, sentimento gera emoções e emoções gera resultados. Por que ele causa esse efeito? Porque tudo começa no pensamento. Depois no sentimento, qual que é o estado que você tem um sentimento? Lembra do susto que eu falei? Você tem uma reação. Então qual que é a reação que você tem ao pensar que você consegue os 100 mil reais trombando com uma pessoa do nada? Se você sentir, nossa, mas o dinheiro não é... Acho que não precisaria de tudo isso. É porque você tem alguma crença que tem que ser moldada a isso, né? E eu tenho um curso que eu ensino todo esse passo a passo, aonde a gente de fato vai quebrar, vai trazer visões lá de trás, lá do passado seu. E eu vou explicar para você o porquê que você às vezes está bloqueando. Então, sim, se você tiver interesse, vou deixar aqui também no segundo link, tá? Esse curso é um curso baratinho e vai te ajudar demais a melhorar isso na sua vida, que é você passar por uma transformação pessoal, limpar o seu inconsciente, seu subconsciente, e você vai entender o porquê que muitas das vezes esses pensamentos sabotadores ainda continuam na sua vida e por que você ainda continua atraindo tudo aquilo, porque muitas das vezes você é o espelho do seu passado. Então você tem que aprender a cortar isso, a cortar coisas que não são a favor do que você quer levar para a sua vida. E eu costumo dizer, você é a pessoa que vai construir, você é a pessoa que vai determinar se você quer isso ou você quer isso na sua vida. Para algumas pessoas pode fazer sentido, o dinheiro não é tudo isso. Beleza. Então, fica sem dinheiro. Para outras pessoas pode pensar, para mim dinheiro é muito importante, eu gosto muito de ganhar dinheiro, eu assim, vou trabalhar, vou fazer por onde, eu quero ter um estado de vida melhor, eu quero conquistar as coisas para poder ajudar mais a minha família. Beleza, então toma isso aí. Mas a diferença é que o seu passado ele vai determinar muitas das vezes a sua chegada lá na frente. Então, igual o meu pai, para vocês terem uma noção, já vou concluir o vídeo, mas assim, meu pai, para vocês terem uma noção, meu pai nunca teve um carro. E o meu pai, ele tem muita crença que nunca teve um carro. Ele sempre teve uma moto e tal, sempre comprou coisas velhas, porque ele acha que ele não pode ter coisas boas. Aí depois de alguns anos, né, ele comprando motinha velha, andando só de bicicleta, assim, chegou uma fase na vida do meu pai
que eu falei para ele, falei, pai, o senhor tem que comprar uma moto nova, né? O senhor tem que comprar algo bom para você. O senhor não pode pensar desse jeito, né? Por mais que o senhor tá com seus 69, 70, né? Depois eu vou ver se eu lembro. O senhor não pode pensar, mesmo assim, o senhor estando nesse estado de vida, o senhor tem que pensar coisas boas. Deus já deu tudo pra gente. Por que o senhor tem tanto pensamento negativo, sabotadores? Eu não entendo. Mas é porque meu pai é um cara que veio do baixo, da roça, e é difícil trabalhar isso na cabeça dele, ele nunca vai entender isso. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue mudar, igual um vídeo desse que está te ajudando, a gente consegue mudar os nossos pensamentos, a gente consegue mudar a forma como a gente quer vibrar, a gente decide o que a gente quer da nossa vida, depois que a gente começa a acessar essas questões. E se a gente voltar para a Bíblia, né, todas as pessoas que foram bem-sucedidas na Bíblia, elas tiveram muita fé e elas sabiam onde ela ia chegar, a terra prometida, né, sei lá, enfim, muitas outras passagens. Não vou ficar entrando muito em detalhe, mas é muitas passagens. Então, assim, você determina onde que você quer guiar a sua mente, os seus pensamentos, a sua frequência, para onde que você quer ir. É só você falar, ó, mente, eu quero isso, entendeu? E você ser específico no que você quer. Mas muitas das vezes o nosso passado, ele quebra isso. Ele quebra, ele rompe isso. E é muito ruim. E meu pai, sempre comprando motos velhas, graças a Deus ele conseguiu comprar uma moto boa, sabe? E aí eu falei pra ele, pai, agora tá na hora do senhor comprar um carro. Não, carro gasta demais. Carro é isso, carro é aquilo. Meu pai poderia ter, sei lá, ganhado 10, 20, 30 mil por mês que ele não queria comprar um carro. Por quê? Os pensamentos dele acabam deixando ele frágil nessa questão. E quando eu comprei o meu primeiro carro, ele ficou muito feliz, porque assim, não muito feliz, porque eu acredito nem ele imaginava que eu poderia comprar um carro, né, coitado, mas sim, dava para sentir ali na pele mesmo, vendo ele, que parece que para ele era totalmente fora do normal aquilo de ter um carro, sendo novo, porque ele não teve, né? Então, mas eu trabalhei pra caramba também na época, eu trabalhava na BRF, enfim. Mas assim, a lei da atração ela funciona muito, mas o que está ligado à lei da atração é o seu pensamento sobre o seu passado. Então é muito importante a gente ir trabalhando isso conforme o tempo vai passando e você vai conseguir de fato melhorar a sua vida, trazendo de fato um entendimento sólido e falando assim, pô, peraí, eu quero isso, eu quero aquilo. E você começar a limpar esses pensamentos sabotadores. É muito difícil, pessoal, muito difícil, porque às vezes do primeiro aos 7 anos, a sua mente ela vai armazenar todo aquele passado. E se você teve passado ruim sobre finanças, sobre relacionamento com o familiar, você pode pegar e ser espelho disso lá na frente. Então é muito importante a gente entender e entender o comportamento das pessoas que você está vivendo ao seu redor. Tá? As pessoas, seus amigos, seus colegas, principalmente seus amigos, seus colegas, pode ser espelho e retrato da sua família. Então é um caso assim muito importante e você tem que ficar de olho nisso, porque é mais fácil a gente ficar próximo de alguém que parece com a gente, ou também você pode ser moldado ou atrair pessoas que não tem nada a ver com você, por conta dos seus pensamentos, da forma que você vibra e do que você decide para sua vida. Bom, esse é um vídeo que eu queria trazer um entendimento um pouco mais amplo para você sobre a lei da atração, sobre o seu passado, sobre como cocriar. Então você precisa imaginar, sentir e elevar o teu campo vibracional para que você saia dessa bolha aqui e chega nessa aqui. Se você sair dessa aqui e chegar aqui, você vai ver, as pessoas certas vão vir para sua vida, as pessoas melhor vão aparecer, as portas vão abrir, o emprego que você quer vai chegar, né, o salário que você deseja vai chegar e você vai cada vez mais se sentindo bem. E quanto mais você vai se sentindo bem, vai fazendo assim, ó, com o seu campo. Vai aumentando, vai aumentando. Vai chegar uma fase que você fala assim, eu quero isso, ponto. E você vai trabalhar, vai fazer suas coisas, vai esquecer daquilo e quando pensa que não, aquela coisa vai chegar para você. Igual eu dou o exemplo aqui do que eu queria comprar, né? Dá uma maratonada no canal, você vai gostar. E aí essa coisa chegou muito rápido. Aqui também vou deixar o meu livro, Pare de Rezar e Comece a Reagir, um livro magnífico que vai te ajudar a entender sobre a palavra de Deus, entender o porquê que muitas das vezes a gente fica travado, isso vai te dar um empurrão e vai ser o empurrão que você precisa na sua vida, tá? Mudar os seus pensamentos e também tem relatos da minha própria vida lá que eu acredito que vai fazer total sentido para você, tá? Vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui também se você tá gostando de maratonar o nosso canal e assistir também um vídeo como esse. Um forte abraço, te espero no próximo vídeo, fique com Deus.